Pela primeira vez na história, o governo dos Estados Unidos tornou pública uma audiência do Congresso envolvendo a alta cúpula das Forças Armadas e um dos assuntos mais controversos: OVNIs. As estrelas do show eram 3 denunciantes: David Fravor, Ryan Graves e David Grush. O mundo já tinha ouvido falar de Fravor e Graves antes, ambos envolvidos em incidentes de OVNIs de alto nível. Mas Grush é um recém-chegado que lançou uma bomba em junho de 2023. Ryan Graves é um ex-aviador da Marinha que, entre o inverno de 2014 e a primavera de 2015, estava no porta-aviões Theodore Roosevelt. Nesse intervalo, enquanto os F-18 Super Hornets do porta-aviões realizavam atividades de preparação da costa da Virgínia até a Flórida, eles se depararam com UAPs quase todos os dias. UAP é a nova sigla em inglês usada no lugar de UFO e quer dizer fenômenos aéreos não identificados. Segundo Graves, os registros tornaram-se tão corriqueiros que nem impressionavam mais os pilotos, até que um daqueles objetos quase se chocou com o F-18, fazendo a Marinha elaborar um relatório de acidente. A equipe de Graves filmaria um dos objetos sobrevoando as ondas com sua câmera infravermelha frontal. David Fravor teve sua própria experiência com OVNIs em 2004, quando servia no USS Nimitz como líder de um esquadrão Super Hornet. Durante um voo de preparação com seu caça, Fravor foi informado sobre o USS Princeton, detectando contatos desconhecidos. Como o Princeton tinha acabado de receber um novo radar avançado, inicialmente suspeitaram haver alguns ajustes a serem feitos no radar, mas precisavam confirmar o objeto detectado. Na verdade, seriam os objetos, e eles pareceram baixar de 80 mil pés até o nível do mar em menos de um segundo, levando o Princeton a solicitar o voo de Fravor para averiguar a situação. Ao chegar às coordenadas, os Super Hornets encontraram o que se tornaria o famoso tic-tac. Visto pelos pilotos e seus oficiais de sistemas de armas, o objeto parecido com um tic-tac era do tamanho de uma aeronave grande, mas com o formato da conhecida balinha e sem superfícies de voo aparentes. Quando Fravor mergulhou seu Super Hornet para observar mais de perto, o tic-tac espelhou seus movimentos para manter a distância. Em seguida, ao manobrar agressivamente o caça para interceptar o tic-tac, o objeto acelerou a velocidades hipersônicas e, em menos de um minuto depois, apareceu a 60 milhas de distância do radar. Fleet of them, look on the ASA. My gosh, they're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like, look at that thing. It's rotating. David Grush, a terceira e última testemunha, confessou que nunca presenciou um OVNI. Porém, ele testemunhou outras coisas que o incomodaram o bastante para se tornar um denunciante. Denunciante, ou whistleblower em inglês, é o termo que usaram para se referir aos oficiais que denunciaram os fenômenos. Grush era um agente de inteligência da Agência Geoespacial Nacional e era um elemento de conexão na investigação oficial do Pentágono sobre UFOs ou UAPs. Nessa função, ele teve contato com vários funcionários que Grush afirma fazer parte ou ter conhecimento de um programa secreto do governo dos Estados Unidos para recuperar OVNIs acidentados. Preocupado com os vários delitos dos quais ele disse ter tomado ciência, bem como a total falta de fiscalização do Congresso, Grush comunicou o Comitê de Inteligência do Senado, também conhecido como a Gangue dos Oito, antes de finalmente tornar suas reivindicações públicas. Desde então, ele tem sido muito cuidadoso sobre o que exatamente fala em um ambiente público. E ele se ofereceu várias vezes para informar os congressistas no ambiente de segurança adequado, desde que eles próprios tenham as devidas autorizações de segurança. Bom, se requer até protocolos de segurança ativos. Então, quer dizer que o assunto não é uma brincadeira ou resultante de boatos ou então suspeições, não é não? O que realmente aconteceu na reunião? Bom, gente, o que se sabe por meio do próprio David Grush
é que quando informou o Senado dos Estados Unidos sobre o programa de recuperação de OVNIs, ele foi imediatamente assediado e intimidado por membros da comunidade de inteligência, alegando que houve até uma invasão em sua casa. Ele apresentou uma queixa oficial ao inspetor-geral da comunidade de inteligência, que, após uma investigação de 2 semanas, escreveu uma carta afirmando que era sua opinião que as alegações sobre assédio contra Grush de dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos eram válidas e deveriam ser investigadas imediatamente. Esta carta-denúncia, como podemos dizer, não é classificada e está aberta ao público. Portanto, embora se negue a falar sobre pormenores específicos fora de um ambiente confidencial, parece ser fato comprovado que alguém dentro do governo dos Estados Unidos tentou coagir e intimidar Grush por falar ao Congresso sobre um programa de recuperação de OVNIs. Grush permaneceria cauteloso com as respostas sobre seu assédio, já que a investigação do inspetor-geral ainda está em andamento. Ele afirmou, porém, que o assédio que sofreu foi cruel. Tim Burchett, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, então perguntou a Grush se ele tinha conhecimento de pessoas sendo feridas ou mortas para manter esse programa de recuperação de OVNIs em segredo. Grush confirmou que isso de fato ocorreu, afirmando que alguém próximo a ele sofreu algum tipo de assédio, embora ele também não tenha entrado em detalhes com essa alegação. Mais uma vez, ele afirmou que informaria o Congresso no ambiente adequado, porém, confirmou que havia dado informações específicas à Gangue dos 8 em sua audiência a portas fechadas. A seguir, a conversa se voltou para os OVNIs e sua própria natureza. Esses objetos são um perigo real para os Estados Unidos? Todas as testemunhas confirmaram que, embora não soubessem que esses objetos eram ativamente perigosos, suas próprias capacidades os tornavam um risco significativo para os Estados Unidos e, potencialmente, para toda a humanidade, caso se tornassem hostis. Como disse David Fravor, sua tecnologia supera qualquer coisa no inventário dos Estados Unidos. Quando Fravor e Graves foram questionados se achavam que poderiam se proteger com seus F-18 Super Hornets, ambas as testemunhas concordaram que sentiram que não teriam chance. É interessante observar, portanto, que o representante Tim Burchett conduziu anteriormente uma entrevista com John Michael Gordon em seu podcast Event Horizon, onde ele afirmou que o que viu naquele dia e naquela situação o fez sentir que esses objetos poderiam sim ser uma ameaça para o mundo inteiro. Sobre as capacidades das supostas naves, Graves declarou que ele e seu esquadrão detectaram esses objetos parados no céu em velocidade zero, o que significa que eles estavam resistindo ativamente à força de ventos de categoria 4, enquanto permaneciam perfeitamente estáticos em relação à superfície do oceano. No entanto, em um piscar de olhos, os objetos tinham a capacidade de atingir Mach 1.2 ou mais. Ainda se moviam em padrões totalmente irregulares pelo céu, que poderiam ferir gravemente um piloto. Isso se não o matasse na hora. Tanto Fravor quanto Graves são da opinião de que a atual tecnologia de materiais das aeronaves terráqueas simplesmente não suportaria as tensões das manobras que eles observaram. Fravor afirmou que o que mais o incomodou sobre a nave que ele observou foi seu desempenho de voo. Nada no inventário dos Estados Unidos poderia equiparar-se a ele, e ficou claro que, se esse objeto tivesse intenção hostil, ele poderia facilmente destruir os Super Hornets e matar suas tripulações sem qualquer chance de escapar. A esta altura, nota-se que, em seu relatório, Grush afirma que estava ciente dos incidentes em que militares foram feridos ou possivelmente mortos por atos hostis de UAPs. E como é de praxe, ele se recusou a dar detalhes que foram classificados, mas a implicação é clara. Os militares dos Estados Unidos podem ter perdido vidas para ações de naves não humanas. Ele também afirmou antes deste briefing que, como parte do programa de recuperação de OVNIs, ele estava ciente do fato de que algumas pessoas envolvidas no estudo dessas naves foram mortas ou feridas. Isso nos leva a questionar se o governo dos Estados Unidos tem um estoque de pessoal classe D.
Após a reunião, o jornalista investigativo George Knapp apresentou uma carta à investigação do Congresso escrita a ele por um coronel russo. Na carta, o coronel afirma que as forças aeroespaciais russas também estiveram envolvidas em eventos hostis com OVNIs depois que algumas de suas aeronaves tentaram derrubá-los em várias ocasiões. Em pelo menos 2 ocasiões, os OVNIs desativaram a aeronave russa de alguma forma, levando à queda dos aviões e à morte dos pilotos. Depois disso, o Ministério da Defesa da Rússia emitiu uma ordem geral para que os pilotos deixassem os OVNIs completamente em paz, alertando que sua capacidade de represália poderia ser catastrófica. E como era parte da investigação em curso, vários senadores perguntaram a David Grush se ele poderia fornecer detalhes mais específicos sobre onde a investigação deveria prosseguir. Grush confirmou que poderia compartilhar os nomes de pessoal específico, localizações físicas e nomes de projetos a serem examinados, mesmo afirmando que poderia fornecer uma lista de testemunhas cooperativas e outras nem tanto. Contudo, como sempre, ele não poderia fazer isso em um ambiente público. A partir daqui, tudo se tornou uma questão de boa vontade do Congresso americano em investigar seu próprio quintal. Isso porque, durante as entrevistas feitas por Grush, ele também informou estar ciente do fato de que várias dessas naves e materiais recuperados teriam sido doados pelo governo dos Estados Unidos a empresas aeroespaciais privadas, a fim de evitar a supervisão do Congresso e não ter que compartilhar qualquer tipo de informação. Isso ocorreu já na década de 1950. Mas Grush afirmou que sabia exatamente quais empresas estavam envolvidas na questão desses materiais e estaria disposto a compartilhar essas informações. E para dar voz aos teóricos da conspiração, Grush também confirmou haver uma campanha de desinformação por parte do governo norte-americano em relação à existência de naves extraterrestres há mais ou menos 70 anos. Pessoal, nisso tudo, eu tenho uma pergunta a você e eu gostaria que a respondessem com sinceridade. A partir desses relatos, feitos por pessoas altamente treinadas e capacitadas dentro de um governo dos Estados Unidos, você ainda duvida da existência de seres extraterrestres? Comente aí e compartilhe a sua opinião com os outros. Muito de nosso conhecimento está mudando, gente, e está sendo atualizado. Só que não são todos que percebem isso, não é não? Obrigado por assistir. Até a próxima.